Seja bem-vindo ao meu canal, Marcel Gomes do Hype. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Só que o que ninguém fala, e é uma coisa que liberta muito a mente das pessoas, é que para você, na sociedade que nós vivemos, ser não bem-sucedido, porque bem-sucedido, muitas pessoas são bem-sucedidas mesmo sem ser famosas e nem ricas. Porque ser sucedido é uma coisa que também depende de cada pessoa, né? Tem gente que tá bem sucedida e muito feliz. Exatamente. Com, sei lá. Cara, eu vejo... Meu pai é uma pessoa assim. O cara com uma chacrinha no meio do nada, Meu pai é autossustentável, assim. tá Meu pai ligado? é assim. Pra mim, essa pessoa mais bem-sucedida que existe, tá ligado? E simples, né? Sim. E aí o que acontece? A gente tem o nosso cérebro preparado para buscar a estabilidade. Então tudo que acontece fora do que é o comum, no início a gente tende a reagir muito mal. Então, por exemplo, uma primeira batida de carro não, um primeiro fracasso de passar na prova da CNH gera um estresse traumatizante para muitas pessoas. Não sei se vocês sabiam, mas a maior parte dos brasileiros Eu provei, foi estressante pra caralho, inclusive. Tu chora, tu... Não cheguei a tanto, mas fiquei puto. Mas tu fica puto, tu fica triste, tu se sente um merda. Sim, porque... fala assim, mano, pelo amor de Deus, eu sei dirigir, eu só não sei fazer baliza. Porque com 18 anos é a primeira experiência de fracasso que a maioria das pessoas experimenta. O fracasso de você fracassar na CNH. Outras pessoas já fracassaram antes, tipo rodar de ano, por exemplo. Ah, eu sou fracassado desde o prezinho, que foi quando a primeira vez que eu repeti. Exatamente. Só que o que acontece, né? É verdade, eu não tô nem zoando. Só que o que acontece? A gente tem medo de fracassar, né? E assim como nós temos medo de fracassar e a gente quer sempre estar estável, a gente não consegue aceitar coisas voláteis. Então, uma das coisas mais difíceis quando uma pessoa entra no mercado cripto é de aceitar que ela colocou 100 mil reais, que ela ficou 30 anos trabalhando em Bitcoin, comprou Bitcoin, 100 mil reais, num aporte de uma vez, e um dia depois cai 5%. Aqueles menos 5.000% que ela está enxergando na tela, ela nem realizou, ela nem entendeu que, por exemplo, se ela comprou, vamos imaginar que o Bitcoin está custando 100 mil reais, 100 mil reais, um Bitcoin inteiro. Ela não se atenta que se está valendo 95 ou 115, continua sendo um Bitcoin. Certo? Então por que ela sofre? É porque que ela ela sabe quão difícil foi conseguir juntar 100 mil reais, e o quão torturante para ela vai ser conseguir recuperar 5 mil reais. Então, para ela não ter talvez experiência de perder 10 mil reais ou 20 mil reais, ela prefere realizar o prejuízo e emocionalmente ela se livra da situação. Então, ela não está focando na ferramenta e no que ela representa. Ela está focando naquilo que ela está enxergando naquele momento por conta que ela não consegue lidar com a estabilidade. E aí eu posso afirmar alguma coisa para vocês. As pessoas que eu conheço que são felizes e bem-sucedidas ou nas coisas que elas querem, incluindo o meu próprio pai, são as pessoas que assumiram o risco a vida toda. E toda vez que você assume que a vida é volátil, você consegue aproveitar e se beneficiar dos momentos ruins para você se posicionar e dos momentos gloriosos para você colher. Então, e isso se reflete na nossa natureza. Em algumas regiões, você tem um período de plantio para que no ciclo seguinte você consiga colher. Da mesma forma que você não consegue garantir que vai ter chuva ou vai ter pouca chuva e as suas plantas não brotarem, você sempre vai assumir um risco de colher lá na frente. Então, o que acontece, e a minha missão na Terra, a minha mensagem que eu quero passar com o mercado cripto a volatilidade não é o problema, ela é a solução. Quanto mais volátil é o mercado, melhor. Se você conseguir utilizar ferramentas, eu ensino a média de 8 semanal, gratuitamente, eu ensino para qualquer pessoa. Você usar uma base matemática da cotação média em relação a 8 semanas anteriores, se o preço está sendo cotado acima dessa média, a tendência é que você valorize o seu dinheiro. É o momento em que você pode plantar e colher lá na frente. Quando está abaixo da média de 8, você tem uma probabilidade maior do mercado continuar perdendo valor, desvalorizando, e é um momento em que você deve se precaver, você não deve investir, você não deve se expor ao risco. Então você tem que aprender a entender que a volatilidade ela existe e você tem que tentar usar uma ferramenta para conseguir
amenizar esse risco. É a mesma coisa de você diversificar a carteira, né? É a mesma coisa, quase a mesma coisa. Não. Tipo, é diferente o método, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Assim. Então, quando vem um cara, às vezes, um pau no cu do mercado financeiro, fala que a análise gráfica não funciona, cara, você é burro, porque a análise gráfica ela não serve para você prever o futuro com uma bola de cristal. Não é para você se tornar o Laio do Thundercats, colocar a espada justiceira no meio da testa, falar e espada justiceira me dê a visão além do alcance. É o olho de Tandera que dá visão além do alcance. Todo mundo acha isso, né, da análise gráfica, né? Você desenha lá e você projeta. É um identificamento de padrões, né? É um identificamento de padrões. A análise gráfica é para identificar padrões repetitivos e aumentar a tua probabilidade. E essa probabilidade tem, às vezes, 80% de que der certo pro teu caminho e 20% que dá errado. Mesmo com a probabilidade de te dar 80% de chance de dar certo, a existência dos 20% se mantém a mesma. E a probabilidade se mantém a mesma. Então, ao longo do prazo, se você usar a estratégia, dá 100 você vezes, tende a ganhar. 20 vezes vai dar merda. Então, por isso que você tem que ter um setup. E não tem como você ser lucrativo no médio e longo prazo sem um setup. Um setup é você tomar uma decisão com base no que o gráfico está te mostrando. E é isso que eu basicamente ensino diariamente para todas as pessoas que eu consigo. Porque se você consegue dominar o mercado volátil, você consegue dominar a si mesmo. E você começa a sair do papel de vítima, de que fatores externos rolam contra você, que é o que acontece muito comum quando a pessoa entra no mercado, ela fala assim, o mercado caiu, fiquei tranquilo, o mercado caiu porque eu comprei. Ou o mercado subiu porque eu vendi. Isso é o primeiro pensamento de uma mente ansiosa, uma mente que não sabe lidar com a volatilidade. Então, o grande segredo para qualquer pessoa, qualquer brasileiro ficar rico, mesmo começando com R$100, é aprender a lidar com a volatilidade, não se fazer de vítima e entender um setup matemático que tenha uma boa exposição matemática positiva e que você consiga, ao longo do tempo, multiplicar o seu capital. E essa é a famosa média de 8 que eu ensino para a galera. Quando tu quebrou, que tu falou que tu ficou com 25 mil reais, sim. Tu ainda tinha Bitcoin, tu ainda tinha Eu tinha 25 mil reais em Cardano, que era hold. Mas os meus Bitcoins foram quase pro saco. Quase todos. Você usou ele pra sustentar e tal? O que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência no mercado cripto. Eu já tinha levantado um capital que eu consegui multiplicar. Foi 150 mil reais. Eu achava muita coisa pra mim. 150 mil reais eu nunca tinha conseguido juntar na minha vida inteira. E era a entrada do meu apartamento. Só que daí aconteceu o Covid, né? E eu já tinha eu tinha muita experiência de mercado, mas eu nunca tinha experienciado um dia de queda de 50% em um dia. Você nunca tinha experienciado uma pandemia, né? Uma pandemia. Eu acho que ninguém, né? E aí o que acontece? Na hora de tomar as decisões, quando o mercado já andou e mostra que eu estava errado, beleza. É fácil você apontar o dedo e falar, se fudeu, vendeu na baixa e agora se fudeu. Burro. Por que seguem esse cara? Mas, na verdade, quando você tem uma situação em que você vê o seu capital derreter 50% em um dia e ele pode, no outro dia, derreter mais 50%, você fica apavorado. Então, naquele momento, naquela época, o pessoal falava muito em segunda onda do Covid e que isso ia se refletir nos gráficos do mercado, né? Então, o mercado ele fez aquela grande queda, fez a recuperada e aí já queria cair de novo, parecia. E ele realmente ameaçou essa quedinha. E aí, naquele dia, eu shortei o Bitcoin. Eu abri uma operação alavancada nos mercados futuros, apostando na queda do Bitcoin. Eu botei toda a minha banca a risco. Por quê? Porque se caísse realmente mais 50%, eu ia dobrar meus Bitcoins e ia estar com meus 150 mil igual. Mesmo eles desvalorizados, certo? Eu ia ter, ao invés de ter 150 mil reais em Bitcoins que eu comprei a 3.200, eu vou... A 4 mil dólares eu vou ter 200... eu vou ter o dobro de Bitcoins valendo metade. Entendeu? Então eu vou proteger meu capital. Uhum. Então foi essa a ideia. Não, parece... se fudeu. Só que daí eu me fudi. Mas aí parece inteligente. Entendeu? Mas se fudeu. Mas me fudi. Foi gostoso demais. Pô, tu não pôde prever o mundo. Foi mal, cara. Tu não é o mago Merlin. Exatamente. Aí o que acontece? Quando você acerta muitas operações em sequência e você segue um setup... e em algum momento alguma coisa muda no teu pensamento, você modifica o teu setup e você se fode, que foi o que aconteceu. Eu saí do meu setup e me fodi. Porque aconteceu um fator que eu não esperava
E eu fui, digamos assim, ludibriado pelo acontecimento, digamos assim, pelo cisne negro que a gente chama, né? Então aconteceu aquele evento inesperado, eu tomei a pior decisão possível na época, mas para mim era muito acertada a decisão na época. Só que o mercado ele mostra com o tempo que às vezes ele só te dá o resultado futuro. Então 4 meses depois, eu fiquei 4 meses quase sem dormir e tal. Então eu fui liquidado, perdi o dinheiro da entrada do apartamento e ia ter que sair do apartamento. Putz, que cenário horrível. E aí em 6 meses eu consegui me recuperar. Por quê? Porque os 25 mil reais que eu tinha em ADA, que eu tinha comprado lá em 2019, acabaram se transformando em um pouco mais de 1 milhão, quase 2 milhões na verdade. E basicamente eu consegui Esses também... 25 conto virou quase 2 milhões? Quase 1 milhão e pouco, 1.250.000 por aí. Eu não sei assim porque... Tava subindo muito rápido em 8 meses. É um salto insano. Sim. Mas era um hold de uma promessa que eu tinha lá de tempos atrás, entendeu? Então, ela subiu 6.800%, mas eu fiz mais aportes no meio do caminho, porque eu ainda trabalhava, eu ainda ganhava dinheiro, né? Então, eu fui aportando, comprando mais ADAs. Então, eu comprei ADAs a 10 centavos. O que você fazia? Você tinha uma clínica? Eu tinha uma clínica odontológica lá na cidade do Jânio, lá. Que da hora. Aí, eu saí de lá pra... esse cara falou isso no começo, cara. Cara, você tá cobrando memória de um maconheiro?